Perfeito. Dando início, então, agora à final de iniciados do campeonato Roberto Farina, a moção que os iniciados vão debater hoje é: em democracias liberais ocidentais, essa casa acredita que grandes corporações são a maior ameaça à soberania popular. No primeiro governo, a gente tem Léo Aleph e Marina Malveira. Na primeira posição, Ana Júlia Salvador e William Souza. No segundo governo, Bianca e Gustavo Salazar. Na segunda posição, Luiz Eduardo Natividade e Morgana Trintin. Na mesa comigo tem Arthur Montenegro, da Unifor, Cália Peixoto, da UFSC, a Júlia Ullig, da UFSC também, Lara Holanda, independente. Eu sou Ana Carolina Damascena, da SPFRJ. Só um pequeno disclaimer aqui, lembrando que nenhuma dos discursos que os debatedores fazem são necessariamente a opinião pessoal deles a respeito da moção, porque as posições são sorteadas, logo eles não escolheram necessariamente o que eles vão representar aqui dentro do debate. E, para dar início ao debate, a mesa reconhece agora Léo Aleph, primeiro-ministro. Quando se sentir confortável, pode começar. Tá dando para me ver direitinho e me ouvir direitinho também? Muito obrigado. Se o meu áudio começar a travar, ou se eu começar a travar de alguma forma, por favor me avisem que eu vou tentar da melhor forma dar um jeito nisso. Antes de começar, fazer aqui breves agradecimentos. Primeiramente, muito obrigado à minha sociedade por estar aqui, por ter me ensinado muito do que eu sei. Obrigado, Marina, por estar aqui sendo a minha dupla. É sempre uma honra debater ao seu lado. Obrigado, casas de governo, casas de oposição. É sempre incrível debater com gente tão talentosa. E também muito obrigado à mesa por serem tão competentes no que fazem. Ok. Tá de boa manter meu discurso, tá tranquilo, não me oponho a isso. Nice. Pós, por favor, preferência para a segunda casa, levantem a mãozinha, não liguem o microfone e peçam poi, por favor. Vamos manter na tranquilidade, porque se falar poi eu me desconcentro. Tá. Vou começar o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, basicamente o que eu quero que você entenda, antes da gente começar a apresentar os nossos pontos, é exatamente, primeiro, o nosso framing. Quando a gente entende, primeiro, o que são democracias liberais ocidentais, a gente entende que é tipo, democracias onde a população e a sua liberdade de expressão são a principal forma de manter esse governo. Mas não só isso, quando a gente fala sobre soberania popular, necessariamente a gente tem que entender que a opinião do povo e a forma como o povo se expressa, busca por direitos, busca por melhorias, busca pelas coisas que eles precisam no governo, é o essencial, e não só o essencial, é o mais prezado dentro dessa soberania popular. E quando a gente fala de grandes corporações, necessariamente a gente está aqui falando, por exemplo, holdings familiares, sobre grandes empresas que mantêm esse poderio hegemônico em família e que são grandes, poderosas, e que mantêm quase como uma grande influência dentro dos seus cenários comerciais e por aí vai. Eles defendem a parte econômica e o lucro acima de qualquer coisa, inclusive acima da soberania popular, que é tão prezada nas democracias liberais ocidentais. Tendo isso em vista e isso estabelecido, vamos ao nosso ponto, que é justamente, a gente acredita que essas grandes corporações são a maior ameaça à soberania popular pelo ponto de redução do poderio político. Basicamente, quando a gente entende que esses holding familiares e todas essas grandes empresas e grandes poderosas em seus cenários, eles são hegemônicos, ou seja, eles não só querem manter o poderio deles como principal forma, mas eles querem se manter constantemente e eles querem manter os seus dentro da grande mão do governo, da grande representatividade que a gente tem dentro do Estado. Necessariamente a gente tem que entender uma das coisas, que é o quê? Eles são normalmente detentores dos grandes meios de mídia e informação, que são os principais formadores da opinião das massas. Como assim? Basicamente, eu, como cidadão médio, o que eu consigo compreender por política, por economia, por sociedade e por aí vai, não é só o que eu vejo no meu dia a dia, não é só o que eu aprendo em casa, mas o que eu vejo também dentro da televisão, por exemplo, ou nos jornais, ou nas revistas e por aí vai. Essas grandes corporações e essas grandes holding familiares, normalmente eles são detentores desses meios. Por quê? Porque esses grandes meios de informação, eles são sempre patrocinados e eles precisam da concordância dessas grandes corporações para
poder se manter. Então, eles acabam vendendo a forma como as informações deles passam para que possa agradar ou ser mais próximo possível do que essas grandes corporações e essas grandes holding familiares precisam. Quando a gente entende isso aí, a gente também entende que eles prezam pelo próprio protagonismo e pela manutenção deles dentro da mão do poder, necessariamente a gente entende que, com toda certeza, eles vão utilizar desse poderio deles dentro desses meios de mídia e informação para que eles possam distorcer informações, para que a informação possa chegar nas populações da forma que eles mais achem corretas para eles, para que eles possam tornar essa população mais afável e mais palatável às decisões deles. Como assim? Basicamente, a partir do momento em que essas holding familiares e dessas grandes corporações, eles distorcem essas informações, fica muito mais fácil de você, por exemplo, distorcer uma votação. A partir do momento em que a população não tem total contato e total entendimento do que se passa e as informações chegam de forma filtrada ou de forma cortada para que a população compreenda determinadas coisas que essas grandes corporações querem, é muito mais fácil de que eu vote naquele X candidato que está concordando com essa grande corporação, que normalmente está concordando com aquele holding familiar que eu disse lá no começo. E por que isso é ruim? Por que isso necessariamente é uma coisa que a gente está lamentando e por isso que a gente diz que essas grandes corporações, elas são essa ameaça à soberania popular. Basicamente, quando a gente entende que essas votações e essas informações estão sendo distorcidas e que essas pessoas que estão chegando lá na mão do governo, na mão do Estado, e estão produzindo essas coisas, eles vão estar lá prezando pelos seus interesses, para que os interesses deles e as ambições deles sejam atendidas. Enquanto a população não vai estar necessariamente votando no que elas estão precisando no momento. Então, agora que essa informação está sendo distorcida, que essa votação está sendo distorcida, o povo pode até estar com fome, mas por causa da forma como essa grande mídia pregou, eles não vão priorizar por esse candidato que vai melhorar essa coisa, melhorar essa taxação, porque não é do interesse dessas grandes corporações. Eles vão votar, sei lá, naquele político que agora vai manter tudo debaixo dos panos, ele vai manter tudo nos interesses do que eles querem. E qual é o principal impacto disso? Há uma redução dessa soberania popular por causa da menor chance de cobrança. Se a população não entende qual é o problema, se ela não vota em alguém que pode resolver esse problema... Adriano. Oi? Desculpe? Enfim, se a população ela não sabe desse problema, se ela não tem chance de cobrar esse problema e agora ela não tem mais ideia de como esse problema funciona, a gente está transformando a população principalmente em bots de votação, que só refletem e replicam o voto das elites. Vocês conseguem perceber, mesa, que isso é a principal morte dessa soberania popular, porque agora o povo não está prezando pelos próprios desejos e pelas próprias vontades, mas sim só replicando mensagens e campanhas que as elites estão precisando que elas façam, justamente por causa dessa redução desse poderio político. Antes disso, tem algum pó? Eu não sei se o tempo já passou. 5, 4, 3, 2, 1. Pode dizer, por favor. Léo, corporações não são empresas familiares, elas são multinacionais que têm atuação internacional, desde com isso. Cara, eu não disse que elas são necessariamente empresas familiares. Eu estou dizendo que elas são principalmente holding familiares. Eu não estou dizendo que elas são todas isso. Mas que com certeza elas ainda pregam por essa hegemonia. Se esse era o seu pó e se o seu caso dependia disso, eu não estou conseguindo ver muita relevância de onde você quer chegar, William. Mas ok, tendo isso em vista e a gente entendendo exatamente como esse grande poderio e esse grande protagonismo criado por essa redução de poderio funciona, necessariamente a gente chega nesses impactos mesmo, porque ganha esse debate justamente quem compreender e quem melhor explicar o que são essas democracias liberais ocidentais, que foi o que eu já fiz, quem explicar quem são essas grandes corporações e quais são seus principais motivos e objetivos, coisa que eu também já fiz, e não só isso, explicar como ela pode se tornar essa ameaça à soberania popular, que é justamente o que eu falo quando eu explico sobre essa redução do poderio político, quando a gente entende devagarinho, e eu mostro para vocês o caminho das pedras, até chegar no resultado principal, que é justamente como eles detêm desses meios de mídia de informação, como eles usam desses meios de mídia de informação para poder filtrar e mandar somente certas mensagens à população, de forma que eles se tornem mais palatáveis e mais tranquilos em receber determinadas ordens e determinadas coisas, e que agora, com essa distorção e com essa redução desse entendimento de sociedade, de política e por aí vai, a gente entende necessariamente que haverá uma redução da soberania popular, porque haverá uma menor chance
chance de cobrança, porque as pessoas não estão votando necessariamente em quem elas precisavam. Agora elas estão votando necessariamente em quem essa grande narrativa desses grandes meios de informação estão pregando. Eles se tornam cada vez mais esses bots de votação, porque eles só replicam essas votações e essas opiniões. E é exatamente por isso que eu tenho muitíssimo orgulho em propor e em ser primeiro governo nessa moção. Muito obrigado. Obrigada pelo discurso. Gente, durante o discurso do Léo, aconteceu de alguém apresentar alguma coisa. Se a pessoa não está mais aqui na chamada, eu vou dizer para vocês tomarem de novo cuidado com as interações aqui do Meet, tá bem? E Léo, eu cheguei a pausar o seu tempo, mas deu 2 segundos. Eu achei significante eu te interromper para informar isso. Se acontecer de novo, gente, eu vou pausar o tempo, Arthur vai pausar o tempo e aí a gente retoma, tá bem? Como foi muito rápido, acabei não interferindo na hora, mas tomem esse cuidado aí. Para continuar o debate, Ana Júlia, quando se sentir confortável, pode começar a discussão. Oi. Tá. Gente, eu tô com muito medo de começar a fazer um barulho no meio do meu discurso, porque meu irmão tá pedindo pra eu abrir a porta pra ele. Eu pedi pra ele aguentar 7 minutos, mas ele tá meio impaciente. Se ele bater a campainha, minhas cachorrinhas vão começar a latir. Então, talvez faça barulho. Eu espero que isso não aconteça. Tá bom. Eu tenho que me apresentar, né? Oi, gente, meu nome é Ana Júlia, eu sou do Senatus. Muito prazer em estar aqui, dividindo essa final com vocês. Enfim, vou iniciar o meu discurso em 3, 2, 1. Mesmo o primeiro governo esquece que, se não fosse por essas grandes corporações, a economia das democracias liberais ocidentais não seria metade do que elas são, e por isso não teria uma qualidade de vida ou uma representatividade política da classe que anteriormente era apenas trabalhadora e hoje em dia consegue ser representativa a ponto de ser uma classe não só trabalhadora, mas uma classe consumidora. E isso é essencial para o nosso debate. Tá. Um breve framing. A gente está falando de democracias liberais ocidentais. A economia desses países, então... Meu irmão batendo na campainha. Depende fundamentalmente de empresas como um todo e corporações de um sentido amplo, como o William colocou pra gente. A gente não tá falando só de corporações que sejam apenas familiares, a gente tá falando de uma internacionalização, empresas de capital aberto como um todo. Muitos dos serviços são privatizados nesse tipo de democracia, nesses regimes públicos, e essas corporações, elas detêm, de fato, muito capital econômico. Elas fazem com que a economia daquela sociedade como um todo, elas flua de uma maneira melhor mesmo. A sociedade como um todo, então, ela depende ativamente desse capital sendo injetado nela. A gente está falando de, literalmente, democracia liberal. A gente precisa dessas empresas, por mais grandes ou... Quanto mais dinheiro elas tiverem, basicamente, mais esse dinheiro vai ser injetado de volta para a sociedade. Isso é bom, no final das contas, não só para a economia, mas para a política como um todo. Se essas empresas elas começam a gerar mais dinheiro, isso implica que esse dinheiro vai voltar para a sociedade de uma maneira ou outra. A gente está falando aqui de, literalmente, contratar mão de obra, ainda mais em grandes corporações, em que a sede delas estão nessas democracias liberais ocidentais. Mas não só isso, a gente está falando de oferta de serviço que gera um ciclo econômico que é muito mais proveitoso para essa sociedade, uma vez que, a partir do momento que esse serviço é ofertado, as pessoas vão ter mais capital, e mais empregos vão sendo gerados num efeito literalmente de cascata. A gente até compra o ônus de que é possível um monopólio, entre aspas, mas é um monopólio que ele é menos ameaçador do que o monopólio do Estado, por exemplo, que se coloca assim como uma das maiores ameaças da soberania popular. No final do dia, mesa, as grandes corporações, elas foram aquelas que possibilitaram, como eu falei no início do meu discurso, a fazer com que a classe trabalhadora se tornasse, na verdade, a classe consumidora. Perceba que em países menos democráticos no geral e menos liberais também, em que a gente não tem a possibilidade dessas corporações terem tanta representatividade econômica quanto a gente tem nas democracias liberais ocidentais, esse vácuo de poder, literalmente, que a ausência delas causa tem esse vácuo de poder que é deixado nesse tipo de não é democracia, é quase um regime autoritário, e esse vácuo de poder, ele acaba sendo ocupado pelo Estado, ele precisa ser ocupado por alguém. Isso sim é muito mais ameaçador, porque além de capital financeiro, como o dinheiro que é arrecadado, por exemplo, através dos impostos, no sentido estatal, o Estado também ele detém de um capital simbólico e político que é muito maior do que o das corporações, e muito mais ameaçador, por exemplo, também. O Estado ele tem mais facilidade para manipular as massas porque ele é uma estrutura de poder que é altamente coesa, altamente forte e que visa muito mais interesses políticos do que interesses meramente econômicos, como é o caso das corporações. A gente tem essa ideia, no nosso caso, de transição da classe trabalhadora para a classe consumidora. Isso é crucial justamente
para que a soberania popular seja consolidada no final do dia. A gente entende que é justamente nessas democracias liberais e ocidentais, por elas funcionarem nesse modus operandi meio capitalista, entre aspas, faz com que no final do dia a soberania popular ela seja até cada vez mais alimentada e mais concentrada. Isso é crucial justamente para essa soberania popular, porque a partir do momento que essa massa ela tem um emprego garantido, uma qualidade de vida minimamente bem estabelecida e poder de barganha, não só econômico, mas a partir do momento que ela tem esse poder de barganha econômico, ela ganha um poder de barganha que é político, isso só tem um resultado, que é ganho de capital político. Se essa massa, ela tem representatividade política muito mais no nosso cenário do que no contrafactual, ela tem mais voz, ela se torna mais relevante dentro do debate político, e isso é crucial. É a partir só desse crescimento da classe que antes tinha pouca representatividade, porque ela não conseguia, dialogar com outras partes da população, como a elite, porque ela não tinha representatividade econômica. Isso sim gera uma soberania no final do dia, porque agora ela consegue ter representatividade em uma sociedade no qual ela gira literalmente ao redor do dinheiro. Em um contexto da atualidade, a ascensão das redes sociais como um todo, é implausível e até mesmo fantasioso os governos acharem que essas corporações têm capacidade de moldar o debate público ou a mídia como um todo. Justamente a gente já chegou num nível em que a democracia como um todo e a liberdade de expressão é tão valorizada dentro de uma sociedade que o backlash é muito maior e, se torna literalmente impossível você ter um controle que esteja tão, maquiavélico como o primeiro governo coloca dentro desse debate. A maior prova disso é que, por exemplo, quando a gente teve o X sendo comprado pelo Elon Musk, isso não alterou ou não ameaçou a soberania popular. Pelo contrário, o fato de ser uma grande corporação só se viu como um incentivo para a maior soberania popular, porque as pessoas sentem que elas precisam agora da coesão política muito mais do que elas precisam do contrafactual. Mesa, como o William colocou brilhantemente no POI dele, corporações não são empresas de capital fechado e familiares, são justamente empresas de capital aberto, com capitalização internacional e multinacionais, por exemplo. A gente entende que os interesses dessa multinacional vai além do interesse puramente econômico, no interesse que é muito mais, internacional e que não faz sentido elas quererem, por exemplo, ter controle do debate público ou das mídias, como o primeiro governo coloca. Eu quero um POI das segundas casas, por favor. Ninguém? Tá, o primeiro governo, ele acerta dentro desse debate ao dizer que essas corporações, elas prezam pelo lucro, são ônus que a gente compra. Mas eles esquecem que essas corporações, elas não são um ente político tão relevante quanto eles acham que elas são. Justamente porque existem, primeiro, várias corporações. Então, por exemplo, a gente tá falando de... Se tivesse, no pior dos cenários, um interesse político por trás disso, é um interesse que ele não consegue ser coeso o suficiente para representar uma ameaça à democracia e à soberania popular, justamente porque a gente teve, ao longo da história, uma dificuldade em alcançar essa soberania e alcançar a democracia. É um princípio que é tão bem estabelecido dentro da sociedade que a gente precisa de mais força do que corporações que estão fragmentadas e pouco coesas para conseguir, de fato, ter uma ameaça que seja representativa para essa soberania que é valorizada na história da sociedade democrática como um todo. Esse papel, na verdade, de controle é muito mais do Estado, que não só tem mais força, mas ele tem mais capacidade, mais interesse em manipular o debate público e cercear liberdades no final do dia. Quem ganha cerceando liberdades mesmo não são as grandes corporações. As grandes corporações não têm incentivos para ir contra as massas, justamente porque é a massa que retroalimenta esse ciclo das corporações. Justamente porque eles precisam de capital, eles precisam de pessoas comprando, e não só isso, eles precisam de pessoas para ser literalmente a mão de obra. Se a classe, no final do dia, no nosso caso, consegue ter mais força política, entenda que é mais fácil dela ter coesão entre si, a sua soberania é mais garantida e ela tem mais respaldo em pautas políticas. Agora, a classe consegue não só ter voz econômica, mas consegue ter, representatividade e ter suas pautas escutadas pela primeira vez na história. Encerro meu discurso. Muito obrigada pelo excelente uso do tempo. Marina, quando se sente confortável, você pode começar. Oi, gente, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer à minha sociedade, que sempre me apoiou. Vocês estão me ouvindo, né? Quero agradecer à minha sociedade, que sempre me apoiou. Esse é um campeonato muito bonito, com uma causa muito bonita, que uniu, acho que, pelo menos uns 50 debatedores que estão todos em prol de uma causa que eu apoio muito e que eu estou muito feliz em estar presente. Um beijo para o Iago, que me cedeu a dupla dele. Eu vou iniciar em 5, 4, 3, 2,
Mas o nosso caso ele é sobre como que essas grandes corporações elas promovem uma distorção no processo democrático e que como elas conseguem, por exemplo, mudar leis e regulamentos a seu favor, ignorando as verdadeiras necessidades das populações. Em democracia liberal, em tese, o poder provém do povo, através de, sei lá, voto, representação política. Acontece que com essas corporações possuindo tanto dinheiro e possuindo tanto poder financeiro, elas expandem esse controle não só para esse poder financeiro, como para poder político, poder midiático e etc. Fazendo com que o interesse dessas grandes corporações ela prevaleça sobre os interesses das pessoas. Aqui a gente já caracteriza essas grandes corporações como esse maior inimigo. Mesa, o intuito da soberania popular ela se baseia em decisões que devem atender o interesse das pessoas. Atenção, os interesses das grandes corporações elas não estão de acordo com o interesse populacional. Aqui as grandes corporações têm interesse em lucro, em mercado de capital, em baixa taxação. Pautas sociais, como legislação inclusiva, como compra de produtos mais baratos, de serviços públicos de qualidade, elas não estão de acordo com o que essas grandes corporações querem ou almejam. Entendendo que esses interesses eles não são compatíveis, como que eu tenho uma distorção nesse processo democrático? Vamos lá. A primeira distorção é aquela de informações que elas chegam como essas informações chegam nas pessoas e como essas grandes corporações possuem produtores midiáticos, que Léo muito bem explicou para vocês. A segunda delas é, por exemplo, com patrocínio de candidato. Você sabe o seu senador favorito, que afirma que nunca usou um dinheiro público para fazer uma campanha, enquanto está tendo a maior carreata do mundo e a maior campanha de marketing já vista, gastando rios de dinheiro, mas nenhum dinheiro público foi usado nisso? No ombro dele tem a mão de uma grande corporação fazendo e dando aquele dinheirinho para ele conseguir se eleger, fazendo com que esse candidato seja apenas um espelho para o que o interesse dessa corporação quer. Isso não acontece com um, isso não acontece com dois, isso na verdade pode até acontecer com a maioria, não tem como eu afirmar aqui porque é um fato muito difícil de provar, mas é algo que acontece. Entende, Mesa, que a partir do momento que essas empresas elas conseguem colocar pessoas lá dentro de congressos, de senados e etc., o que acontece? Essas empresas, elas vão querer que, por exemplo, políticas fiscais de favorecimento a essas grandes fortunas, ou menos disponibilização de direitos públicos, passe por essas câmaras e sejam aprovadas e etc. Mesa, o fato de que dezenas de pessoas estão lá implorando para uma legislação mudar, ou estão lá implorando por uma política, dezenas não, milhares de pessoas estão implorando, e nada acontece, é porque provavelmente essa dezena de política pública, ela está em contradição com algo que alguma corporação quer, algo que algum milionário está interessado, e aí, tá aí a distorção. Se eu, como uma pessoa, eu não tenho meu poder político, eu voto num candidato que está comprado com um lobby, que está capturado para fazer com que ele atenda, na verdade, o interesse de uma corporação, e o meu poder político, o meu poder de voto, é a única forma que eu consigo expressar essa minha soberania popular, tá aí essa grande distorção e o fato dessas corporações serem um grande inimigo. Pode fazer o POI, eu acho que é a segunda escala. Tá, primeiramente, a população, ela sente necessidade. Se ela vota no indivíduo, no primeiro caso de vocês, que tem uma carreata, tem muito dinheiro e etc., se o político não vai atender as necessidades dele, a população vai cobrar porque ele não está sendo atendido, tá entendendo? Então, o caso de vocês perde no longo prazo. Cara, a população não cobra. Ninguém está em cima de um candidato durante 4 anos para fazer com que ele seja cobrado. Ninguém está vendo o que está acontecendo, porque muitas vezes isso é tirado até mesmo de um jornal nacional de grande porte, porque existe um grande capital sendo colocado e injetado ali para que isso não aconteça. E se caso esse interesse dessas grandes corporações não sejam respeitados, aí começa o babado. Vai começar, por exemplo, boicotes de jornais, etc. Boicotes de jornalistas. Pessoas públicas falando sobre isso e sendo literalmente mortas porque estão expressando os direitos das populações e não os direitos dessas grandes corporações, porque eles têm tanto poder financeiro que eles têm, por exemplo, imunidade de fazer o que quiser, porque não é uma pessoa, é uma instituição, é mais um CNPJ. Mesa, o fato de sempre, no Brasil, as pessoas ricas ficarem cada vez mais ricas e 50% da população tá todo fudido, não é aleatório. Aqui a gente tem uma democracia liberal que deveria promover para a população e que tem dinheiro para promover para a população políticas públicas, mas isso não acontece. Isso não acontece porque essas instituições, elas estão corrompidas e corrompidas por essas grandes populações. Mesa, o fato de eu ter uma pressão social para que ocorra alguma mudança e nada acontecer, nunca, porque é isso que se repete, faz com que esse processo de soberania, e essa promessa para mim, que essa soberania vem do povo e que meu voto importa, seja uma completa mentira.
esse poder de barganha que um homem explicou, ele não existe mesmo, porque nunca que uma grande corporação vai ceder algum poder político para o Jorge, um cara que tem uma padaria ali na esquina, que mesmo que ele seja um microempresário, ele é apenas uma mini formiga no meio de tudo isso. O Jorge, ele não tem poder político, assim como ninguém daqui tem poder político de fato. Quando tem uma grande corporação, Americanas faliu, né? Só um grande Magazine Luiza em cima e colocando o dedo em todo esse processo democrático, onde eu não consigo pedir para o meu próprio candidato mais educação, onde eu não consigo pedir para o meu candidato leis mais inclusivas, porque isso não está de acordo com essas grandes corporações. No caso de um O, eles falham quando eles não respondem à moção do jeito certo. Aqui não é sobre se essas empresas são boas ou se elas são ruins. Claramente, a economia é uma coisa muito boa que precisa ser preservada e etc. E que essas empresas introjetam dinheiro aqui dentro do Brasil. Eles falham porque eles possuem uma falha lógica em tentar conectar uma ideia de que, tipo assim, cara, primeiro eu preciso ceder o poder para essas corporações vão colocar os interesses dela, logo, essas vão ganhar muito dinheiro, e aí o funcionário dessas corporações vão ganhar muito dinheiro, e aí eles vão poder colocar o seu próprio interesse, mas isso não faz o menor sentido. Percebe essa falha lógica gigantesca, onde que nenhuma corporação está com vontade ou quer ceder esse poder político? Aqui o nosso caso, ele explica necessariamente como que essa grande corporação ia colocar interesses desses grandes empresários, eu estou falando, não é microempreendedor, não é o fulaninho de tal que tem uma empresa de, sei lá, de cadeira e etc. São as grandes corporações que têm, por exemplo, ações na maioria das empresas e que concentram holdings e etc. familiares de muito tempo. Você precisa entender, mas é que um dos nossos principais argumentos aqui é como que essas grandes corporações, elas utilizam seu poder econômico, a sua influência, para moldar políticas públicas, para moldar a legislação, para beneficiar os seus próprios interesses, corrompendo totalmente aquele processo democrático que o interesse da população deveria estar em primeiro lugar. Eu entendo que um país, ele precisa ser rico, ele precisa ser economia, mas o real problema é quando essas grandes empresas interferem no processo democrático e tiram do poder do povo a única fonte de poder que ele tem, que é um voto certo, e um voto honesto, e um voto sem estar comprado num candidato que também não está comprado. E assim eu encerro meu discurso. Muito obrigada. Muito obrigada pelo perfeito uso do tempo. William? Olá, gente. Deixa eu iniciar aqui. Ligar minha câmera, né? Vocês estão conseguindo me ver direitinho? Acredito que sim. Certo. Ok. Eu vou iniciar meu discurso em 3, 2, 1. Nessa grande corporação, são empresas, sua maioria privadas de capital aberto, descentralizado e pessoal que tem grande poder, grande capital financeiro, grande tecnologia, grande interesse no mercado consumidor, que seja bom para eles. Elas funcionam no sistema de oferta e demanda, o que as pessoas querem e o que essa empresa oferece. Isso vai desde produtos tecnológicos até meios de comunicação e até empregos. Seus interesses não são divergentes, como o G fala, pelo contrário, eles se conectam. Um quer vender, outro quer comprar, pela lógica de oferta e demanda. E quanto mais liberdade você dá para que esses pontos se choquem, melhor é para ambos os lados numa economia. É assim na maioria dos casos das democracias ocidentais. O principal ponto das corporações e o que faz elas não serem a maior ameaça à soberania popular é o fato delas, pelo contrário, serem justamente um suporte à soberania popular. A gente não só vai provar como ela não é a maior ameaça, como eu vou falar mais frente no meu discurso, como pelo contrário, ela até auxilia a soberania popular. Elas têm grande capital e grande capacidade de capitalização, trazendo por meio de parcerias econômicas liberais e desenvolvimentistas e emprego, transformando a classe trabalhadora em classe consumidora. Uma vez que essa classe ela se torna consumidora e ela tem uma maior capacidade de consumir, e quanto mais empregos ela tem, e quanto mais liberal a sociedade é, maior é a capacidade dessa própria classe consumidora ser relevante politicamente, uma vez que ela tem capital e tem interesse em quais medidas econômicas são importantes ou relevantes para ela, uma vez que isso interessa a elas diretamente. Quanto mais capital as pessoas têm, mais elas influenciam no jogo político. Isso é intuitivo. Essas grandes corporações, uma vez mais livres de poderem atuarem, conseguem levar mais informação até o cidadão médio. Diferentes corporações, de diferentes jornais ou redes, conseguem levar mais informações de fora a esse cidadão médio, seja de forma centralizada pelos jornais ou descentralizada, através de redes sociais, que também são de grandes corporações.
O jogo político, nesse caso das redes sociais, ele se torna muito mais claro. Você sabe quanto o outro lado está crescendo e você tem maior ciência sobre como ele está se dando. Você consegue contra-atacar. As próprias campanhas políticas e movimentos sociais se tornam muito mais eficazes por meio desses instrumentos que essas próprias corporações dão. Sem essas corporações e sem os instrumentos dados por essas corporações, a gente não teria manifestações sendo feitas de forma muito mais fácil, como, olha só, a gente marcando ali, vamos no Facebook, vamos para tal lugar. Não só isso, como movimentos sociais, etc., ganham muito mais força com esses instrumentos que elas dão. O desenvolvimento dessas empresas, as exigências dela, implica também numa exigência maior de educação. Uma formação escolar melhor, uma faculdade, curso técnico e especialização. O que vai acarretar em 2 impactos aqui. Primeiro, uma maior lucidez do cidadão médio, uma vez que ele é exigido a ser mais educado, o que traz uma maior consciência política individual, que se materializa numa maior influência no jogo político, uma vez que ela tem maior ciência sobre isso. E é justamente a incorporação de corporações vindas de fora que permite uma maior exigência tecnológica e educacional. Sendo assim, e aqui a gente tem o nosso segundo impacto, fuga de cérebros e de pessoas relevantes se tornam menos frequentes com elas, uma vez que o modelo de corporação ocidental é muito feito com base numa maximização de lucro, sendo assim, empregando essas pessoas em sua própria empresa. E é essa fuga dessas pessoas que aumenta a própria soberania popular, com mais pessoas relevantes nesse cenário se mantendo no país, o que implica maior conhecimento e maior ciência social a longo prazo. Primeiro, não existe monopólio natural hoje em dia. Monopólios são criados de forma artificial. E aqui vem qual é realmente a maior ameaça. E ganha esse debate quem provar que existe uma maior ameaça. Por políticos que não são advindos de grandes corporações, mas de grandes famílias políticas, que têm papel há muito tempo dentro da política e que se utiliza dessas empresas como uma forma de conseguir maior orçamento para verbas parlamentares, etc. Essas famílias políticas não estão ligadas a grandes corporações multinacionais, nem histórico disso. Elas estão ligadas à família política. Elas até podem ter alguma empresa, mas não são grandes corporações, como o já está dizendo. Dentro da sociedade ocidental, a maior parte dos regimes que não tem essas grandes corporações, o espaço de poder é ocupado pelo agente estatal. Isso dava espaço ao interesse mais pessoalizado e centralizado, permitindo com que, ao invés de um organismo natural, econômico, social e político, eu tenho um organismo artificial, que faz o que quer, seja lá com as exigências populares, uma vez que você tem controle político, econômico e narrativo. O próprio voto em si não tem mais importância para eles, e as próprias demandas sociais não têm tanta importância assim. A própria voz popular tem pouca importância nesse caso e nesse controle para essas famílias políticas. E é justamente esse controle que é mais centralizado no seu caso. Nesse caso, a pessoalidade e interesses pessoais ganham muito mais forças por esses agentes estatais do que seria numa grande corporação filiada com capital aberto, enfim, milhões de acionistas. A maior ameaça à soberania popular não são as grandes corporações per se, uma vez que elas são a maioria de capital aberto. A maior ameaça à soberania popular é justamente a falta de corporações e empresas em um país e um maior controle político do cenário econômico, que no cenário contrafactual são empresas de um maior controle estatal como soberana. Essas empresas que não são corporações, ao invés de agentes, se tornam instrumentos para jogo político, como acontece com a Venezuela, implicando um maior controle das próprias famílias políticas, que têm uma história dentro da política e que a utilizam para próprios interesses próprios. Veja como países que possuem uma maior liberdade econômica no Ocidente, que aceitam mais essas grandes corporações e que dão necessariamente as ferramentas para que elas melhor atuem de uma forma orgânica, possuem um maior índice democrático e também um melhor índice econômico, que bate, no nosso caso, sobre capital, mais influência política. Pode primeiras casas, se não tiver segundos. Cara, se as grandes corporações realmente geram esse benefício para a sociedade, como a gente vê uma crescente desigualdade econômica, onde o lucro dessas empresas ainda continua aumentando exponencialmente, e a maioria da população luta para ter o mínimo que deveria ser garantido pelo Estado. Olha, mas aí você está necessariamente colocando, o principal ponto aqui é sobre soberania popular. A gente prova aqui, como nos próprios cenários em que não existe essa maior liberdade econômica, existe menos empresas atuando e existe um próprio menor mercado consumidor. Uma vez que existe um menor mercado consumidor, como você pode ver empresas que têm uma capital mais fechada e são mais fechadas a empresas, esses próprios países são dependentes atualmente desse Estado. Qualquer crise nessa política desse Estado, e que ocorre com uma muito maior frequência, uma vez que são menos pessoas, há mais pessoalidade envolvida, mais briga e rixa política envolvida, a própria crise nessa política representa uma própria crise no país inteiro. Veja como as brigas políticas em países europeus ou do norte global, elas não implicam necessariamente em um caos total nesse país. Em modelos de países que não têm essas grandes corporações, não têm essas empresas multinacionais, isso implica, sim, justamente uma melhor desigualdade, mas esse não é o principal ponto, é a soberania popular. Como vocês mesmos falaram, é política, é da voz política, é capacidade de representação. E uma vez que eu mostro para vocês como essas empresas elas dão as ferramentas para que isso aconteça, eu ganho o caso. A principal diferença da ameaça política e a ameaça corporacionista são os interesses. A gente cede que pode haver um certo controle assim, entretanto, essa ameaça ela é muito pior. A ameaça política ela é muito maior, uma vez que ela pode ser justamente maior manipulada, menos pessoas, e aí uma só eleição já pode acarretar uma muito maior mudança. Sendo assim, não são as grandes corporações realmente uma ameaça. As diferenças são as formas como atuam e seus incentivos. As corporações precisam e necessitam de apoio popular porque elas precisam de demanda. Sem isso, ela não consegue se manter dentro daquele país e cai fora. Ela tem uma maior exigência de maior parte para o lucro.
Grandes corporações necessitam e preferem uma maior liberdade social, econômica e política no país, para que elas possam e consigam atuar. Grandes corporações dificilmente realmente vão entrar em países que não têm tanto assim liberdade econômica ou política, principalmente no modelo ocidental que a gente está falando aqui. Elas necessitam disso e precisam disso. E elas exigem que os países realmente tragam esses instrumentos, para que as pessoas tenham essa maior voz. O que realmente a maior ameaça a si é a própria instrumentalização do próprio Estado para interesses pessoais de pessoas dentro do Estado. Essa é a maior ameaça, e essa é a ameaça que ocorre com muito mais frequência. Veja como, por exemplo, isso ocorreu em diversos casos de corrupção, e como existem países no próprio modelo ocidental que, por meio desse controle e por meio dessa ameaça política, realmente se tornaram muito piores e tiveram uma soberania popular muito mais afetada realmente. Sendo assim, não são essas corporações realmente a maior ameaça, pelo contrário, elas contribuem, e mesmo qualquer impacto que elas dão são muito mínimos comparados ao próprio controle muito mais provável e plausível que acontece no cenário de governo. Sendo assim, esse é meu discurso. Muito orgulho, hein? Popô. Muito obrigada pelo perfeito uso do tempo. Podemos agora debaixo de segundas bancadas. Gustavo, quando se sentir confortável, pode começar o seu discurso. Olá, tudo bem? Consegue me escutar? Eu preciso me apresentar? Não lembro. Desejável. Beleza, obrigado. Então eu sou o Gustavo e sou da SDD UFSC. E eu gostaria de agradecer aí pelo debate maravilhoso aí, esse torneio muito bom. Um dos melhores que eu já fui, sendo bem sincero. Certo. Poxa. Só um instantinho. Bom, começarei então meu discurso em 3, 2, 1, vai. Tá, Carol, uma pequena definição aqui que eu vou te falar antes de começar a desenvolver aqui os meus pontos, né? A soberania popular eu vou definir aqui como uma manifestação simbólica de determinado povo na busca de sua cidadania e garantia de direitos e qualidade de vida. A soberania popular é local e existem países de mais diferentes condições que se encaixam em democracias liberais ocidentais. Países menores, maiores, ricos e menos desenvolvidos, menos ricos. Os objetivos principais dessa soberania envolvem diminuição da desigualdade, redução da pobreza, aposentadoria, estado de bem-estar social e, basicamente, em suma, a qualidade de vida melhor e perceber também a questão de que suas demandas estão sendo ouvidas e, por isso, a sua qualidade simbólica. A gente precisa entender que esses Estados democráticos de direito, na sua origem, foram constituídos para garantir esses direitos e garantias fundamentais a toda a população dessa nação, que é a liberdade de expressão, vida, liberdade de vir, empregabilidade, etc, etc, etc. Certo, e agora eu vou te mostrar por que essas grandes corporações, por sua vez, elas controlam grandes centros econômicos, petrolíferos, alimentícios, agrários, tecnológicos e assim por diante, e vou te demonstrar por que elas não existem num vácuo e como a influência internacional é muito perigosa para a soberania popular desses países, porque essas empresas elas não existem simplesmente nos seus países, mas elas são, de acordo com a globalização, estão em todos os países. Tu compra carro da Alemanha em qualquer lugar do mundo, compra iPhone em qualquer lugar do mundo, etc. Eu vou te mostrar como essa internacionalização desses grandes conglomerados é uma grande ameaça à soberania popular desses países não tão favorecidos dentro dessas democracias liberais ocidentais. E como eles vão ser cooptados por esses países maiores. Veja. Carol, vou te mostrar, então, que não é interesse desses grandes conglomerados que a população alcance esses objetivos que eu já te falei aqui anteriormente. Porque isso iria contra os interesses econômicos e expansionistas dessas empresas, bem como dos governos dos quais elas fazem parte na sua origem. Então, você do pressuposto aqui que é basicamente bem compreensível, de que quem está no poder vai querer se manter no poder e que esses grandes conglomerados estão com o poder em suas mãos atualmente. É só ver monarquias, ditaduras que seguram cunhas dentro do seu status quo do poder. É algo basicamente natural do ser humano. Além dessa questão toda midiática que já foi trazida por primeiro governo, esses países que eles vão ficar à mercê dessas empresas nesses quesitos alimentícios, petrolíferos, agrários, etc., e dos países em sua origem, principalmente os Estados Unidos e um dos países ricos da Europa que controlam boa parte dessas grandes empresas e conglomerados espalhados pelo mundo.
Nenhuma soberania popular se escapa desse controle, porque não é do interesse desses países desenvolvidos que essas causas populares emerjam. Países como o Brasil, o México, até mesmo uma Grécia ou Portugal, e outros países dessa mesma qualidade, que são parte também dessas democracias ocidentais, são cooptados por essas grandes empresas que não apenas controlam a mídia através das redes sociais, mas controlam os empregos, os salários, a extração dos recursos naturais e usam o seu capital econômico como lobby político, como já foi muito bem abordado. Elas expandem suas áreas de atuação nesses países em busca de sair dos seus países de origem e se instalam nesses países menos favorecidos em busca de mão de obra barata e recursos naturais também baratos para eles usarem na sua produção industrial. Perceba que nessa expansão não existe necessariamente um bom teor, eles não estão fazendo isso porque eles são bonzinhos ou porque querem atender às necessidades dessas populações locais de onde eles estão indo fazer a sua influência. Essas empresas em seus países, diferentemente também do que disse a primeira oposição, elas não valem trilhões de dólares simplesmente porque venceram no livre mercado. Essas grandes corporações recebem grandes montantes de auxílio do governo de suas origens, como, por exemplo, Apple, Amazon, Tesla, Volkswagen, Shell, todas essas empresas recebem diretamente dinheiro do seu governo, que é introjetado dentro das suas empresas, e fora a grande isenção de impostos e a influência política que esses países exercem para que essas empresas se emerjam pelo mundo. Ou seja, existe um grande interesse global dessas grandes corporações e desses países das quais elas vieram, que elas expandam esse comércio para controlar e manipularem as fontes de recurso natural, seja ela humana ou natural. É só você ver que Jeff Bezos e Musk estavam todos muito bem influentes lá na candidatura do Trump e na posse dele eles estavam lá marcando presença. Você percebe que não é simplesmente um livre comércio de a minha empresa está aqui, o governo está ali, como tentou te pintar primeiro o governo. Não, essas empresas elas estão intrinsecamente ligadas a esses governos exteriores e que eles têm o claro interesse de, para manter o seu status quo de poder, e a competição desigual para que elas continuem sendo países ricos, elas precisam que esses países menores e menos desenvolvidos acabem continuando como simplesmente membros explorados dessa economia de mercado e não, de fato, países livres e que atendem à soberania popular e às necessidades locais de sua população. Ou seja, por exemplo, se algum país desejar fazer uma reforma agrária, fazer uma reforma social, trabalhista, etc., essas empresas vão ter o grande lobby político de estarem naquele país e falarem, olha, nessas condições nós não ficamos nesse país, nós vamos sair daqui, que é basicamente cagando regra naquele país. E mais que você diga, mas as pessoas precisam dos empregos, elas precisam de desenvolvimento industrial. Veja, não é porque você está nesses outros países dando emprego para essas pessoas, que necessariamente você pode simplesmente ignorar a lei desses países, ignorar as necessidades locais, etc., simplesmente por um bem econômico americano ou europeu, seja lá de onde veio essa empresa. Como foi, por exemplo, o caso do Musk, que estava desrespeitando a legislação brasileira e basicamente não aconteceu nada com ele. Então, cagando e andando para o Brasil, por exemplo, e a sua legislação, que é completamente irrelevante para eles, tudo que importa é dinheiro e controlar essa política econômica desses países menos favorecidos. Por favor, faça o apoio rapidinho. Gustavo, a gente está debatendo democracias. Existem mecanismos estatais que mitigam a influência e a autoridade dessas empresas. Lide com isso. Não existe. Como eu acabei de te mostrar, esses países pequenos têm pequeníssimo poder econômico e político para lidarem com essas grandes empresas. Porra, o Xandão foi lá, não, vou banir aqui. Não baniu nada, voltou aí. Tá? A mesma coisa. Entendeu? Vou banir o TikTok. Não baniram também. Ninguém... Porra, essas grandes corporações, elas estão continuando a manter o seu status quo de poder e exploração nesses países, mitigando, então, essas qualidades de melhor qualidade de vida para essas pessoas, melhores direitos trabalhistas, maior quantidade de aposentadoria, etc., focando tudo nisso, nessas grandes conglomerados. É só você olhar, provavelmente, o seu computador e celular, onde estão gravando isso agora, é advindo de uma dessas empresas grandes e que controlam esse mercado global. Certo. O João Otto também vai falar dessas grandes famílias, mas ele só está jogando balaio para outra coisa. Basicamente, não importa se é uma família que está criando grandes conglomerados lá, tu ainda tem grandes conglomerados. Tipo, não mudou nada se pertence a uma família, se pertence a um cara sozinho. Essas coisas não mudam nada. Os grandes conglomerados continuam existindo, eles continuam sendo uma grande ameaça a essas democracias liberais ocidentais, principalmente as que estão em desenvolvimento. Muito obrigado. Muito obrigada pelo excelente uso do tempo. Para iniciar o caso de segunda posição, Morgana, quando se sentir confortável, pode começar a discussão.
Gente, então, como é de praxe, né, clichê de todo o campeonato, queria agradecer ao engajamento de todo mundo que está aqui por uma causa tão nobre, agradecer a mesa, falar que eu admiro muito as pessoas que estão aqui. Foi um prazer compartilhar várias salas e vários campeonatos com vocês e também compartilhar pela primeira vez a sala com alguns que eu ainda não conhecia nesse campeonato. Bom, dito isso, eu vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Bom, mesa, a nossa Casa Alta, ela recebe o engajamento da nossa parte no sentido de que eles enfatizam a importância econômica das grandes corporações. Isso faz com que a gente entenda que a sua presença no país, ela não pode ser vista de todo caso maléfica. E aqui a gente vai enfatizar para você um ponto extremamente importante que ainda não foi abrangido nesse debate, que você vai ver que é extremamente relevante para a gente entender essa necessidade dela estar presente nos nossos ambientes e como ela é necessária, inclusive, para uma manutenção mais garantida do que a gente tem como soberania popular. A gente precisa recordar que muitas das democracias atuais que nós temos consideradas hoje em dia, elas foram historicamente regimes autoritários, ou então elas passaram por processos de colonização, o qual fizeram com que a sua construção para chegar à democracia atual e fazem com que a sua consideração populacional com relação à democracia, ela seja diferente do que em outros cenários. Portanto, a gente precisa entender que muitas delas precisaram desse apoio econômico de empresas que não eram estatais para que pudessem se reerguer e se estruturar de alguma maneira, para que elas pudessem, inclusive, desenvolver essa democracia e falar para a população: acredite nesse regime, nós não vamos mais te calar, a gente quer a sua participação e a gente quer que você tenha uma boa qualidade de vida. Vamos caracterizar, então, o que é uma democracia plena ou uma democracia ideal? É aquela que, basicamente, você tem uma democracia garantida. A população, ela tem tanto conforto, mesa, que ela não vai ficar desafiando esse meio econômico. E, portanto, o que ela vai fazer? Ela vai acreditar nesse meio democrático que ela está, ela vai acreditar nessa democracia e as suas ações e decisões vão ser voltadas para fomento dessa democracia. O que acontece é que nem toda democracia, na atualidade, ela é uma democracia plena por si só. Democracias, como eu falei, elas advêm dessas questões, como é o caso da América Latina, da própria Europa, diante de regimes autoritários, e você precisa dar votos de confiança à população de maneira física e garantida para que ela passe a acreditar nesse regime. As crises, mesa, elas tendem a fomentar essa dúvida, essa pulga atrás da orelha que a população fica. Quando você não dá esse conforto à população, quando a população passa por um momento de crise, ela tende a questionar todos que estão ao seu redor e tende a questionar esse meio que ela está inserido e esse meio político e econômico que ela está inserido também. Fomentar um meio em que seja possível também fomentar a qualidade de vida é necessário para que a soberania popular seja preservada, mesa, uma vez que está ligada a essa população pela democracia. Eu vou explicar mais para frente, mas os governos estão tratando esse debate como uma questão do tipo, por que a população simplesmente vai ter algum tipo de influência que pode acontecer não só no cenário deles, mas em outros cenários também, e já aconteceu historicamente, quando a gente não tinha toda essa questão de divulgação em mídias sociais, por exemplo, como se fosse simplesmente a única coisa que faria com que ela votasse. Quando, na verdade, a gente precisa se preocupar muito mais em preservar essa soberania popular para que ela não seja ameaçada e não tenha esse maior perigo, essa maior ameaça, do que a gente deve se preocupar excessivamente nos porquês e possibilidades. Marina, faz teu point antes de eu continuar. Qual a garantia que você me dá que essa população tem fé na democracia se para um cidadão normal a sensação que dá é que seus anseios nunca são atendidos nem mesmo ouvidos? Ótimo, eu vou falar disso daqui para frente. Vamos lá. A nossa Casa Alta apresenta que essas melhorias desenvolvimentistas, como advindas do exercício dessa grande corporação, e inclusive numa dinâmica entre população e empresa, fazem com que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. Mas isso não é explicitamente destrinchado e é isso que eu vou fazer no meu discurso. A gente vai expandir que as questões do Estado precarizado citadas, ou atribuir essa grande ameaça, ela não é só das famílias, mas de qualquer pessoa que não se comprometa a ter um direcionamento de seu governo e seus investimentos de uma maneira tão garantida como as corporações fazem. As corporações, elas têm, quando a gente tem, por exemplo, essa conexão, essa cooperação estatal empresarial, a gente consegue muitas vezes fazer com que o direcionamento dessas empresas seja para a melhoria populacional, mesmo que ela ainda tenha como objetivo seu lucro, e eu vou explicar o porquê. O Estado, por si só, ele falha constantemente ao longo da história em cumprir o seu papel e fazer com que as necessidades da população sejam reconhecidas. E, nesse caso, a gente não tinha essa ligação tão forte com o ramo empresarial. O que acontece é que, para além dos impactos de bem-estar e desenvolvimento que às vezes fala na nossa Casa Alta, é por meio do fomento da qualidade de vida que esse desenvolvimento traz que a gente tem 3 pontos mesmo. Primeiro, maior disposição da população para consumir. Uma vez que a
consumo para as empresas, mas também é interessante que a gente tenha uma maior produção no país, que gere um fomento, porque a gente consegue criar maiores possibilidades de emprego, a gente consegue dar maiores possibilidades desenvolvimentistas em questão de produção e PIB dentro do país, que o torna um país mais rico e faz com que a gente tenha maior possibilidades dessa população de se desenvolver. E B, em detrimento de abrir espaço para o duvidoso, que é uma possibilidade de corrupção, por exemplo, pelo menos as empresas elas vão ter algum tipo de investimento que é uma maior probabilidade de serem setores estratégicos da sociedade e que aumentem o desenvolvimento estatal e, consequentemente, da sociedade. Ficou suficientemente provado aqui que mesmo sem ter um lucro direto, por exemplo, a população, sei lá, vai receber na casa um envelope com o dinheiro da empresa, não é isso que vai acontecer, ainda vai gerar empregos, ainda vai ter desenvolvimento em setores estratégicos, ainda vai ter uma possibilidade de abarcar essa população nesse desenvolvimento mesmo. E perceba que quando a gente abre espaço para dúvida e para corrupção, que é o que o status quo muitas vezes demonstra, quando a gente coloca toda a nossa fé, mas não tem nenhum retorno em volta, porque a gente não quer dar nada e quer receber tudo e muitas vezes, a gente acaba tendo prejuízo à população. Quando a gente fomenta a qualidade de vida da população, perceba que em cenário de governo, a gente abre espaço para um Estado muito mais corrupto, ou que tenha direcionamentos que nem sempre que podem ser barrados, inclusive por lobby eleitoral de outras questões dentro do Estado. A gente tem uma população que se sente traída por ter entregado sua liberdade para o Estado, já que ela não está sendo respondida. E a gente tem uma população sem capacidade econômica para, por exemplo, preencher essas lacunas deixadas pelo Estado. O Estado nunca vai ser 100% perfeito mesmo. Perceba que essa população ela precisa ter outra forma de abarcar, pode ser com suas próprias maneiras de pagamento, questões de saúde, de educação, de lazer, de conforto. Já no nosso cenário de oposição, a gente gera riqueza no país e há um direcionamento que traz pelo menos algum investimento concreto que advenha algum benefício, mesmo que indireto à população. Isso faz com que eles consigam pagar e suprir essas lacunas em educação, em saúde e em conforto. Então, é melhor ter um governo com direcionamento estratégico. Por quê? Porque a população, ela vai acabar tendo uma vida mais confortável, vai ficar mais propensa a perceber cenários de dificuldade, porque ela não vai estar tão acostumada a eles e não vai ficar num conformismo desenfreado. Elas ainda vão ter a chance de reivindicar. Ninguém está falando que a soberania popular ela vai deixar de acontecer, que as pessoas vão deixar de poder reivindicar, vão poder deixar de fazer greve. Enfim, o que acontece é que quando a gente tem uma democracia que não é plena, a insatisfação e o enfraquecimento da crença democrática são muito mais propícios em cenários que a população não tem nenhum tipo de garantia e não pode se beneficiar nesse meio. Portanto, para a gente garantir a soberania popular e para que ela não seja ameaçada, é muito melhor que a gente foque no desenvolvimento das grandes corporações como aliados do que como efetivamente ameaças. Muito orgulho em opor. Muito obrigada pelo perfeito uso do tempo. Para dar início aos vídeos de debate. Bianca, quando se sentir confortável, pode começar. Gente, dá para me ouvir bem tranquilo? Perfeitamente. Ótimo. Só vou pegar o cronômetro e tomar um gole de água e já me apresento. Gente, primeiro eu vou pedir desculpa que eu provavelmente vou tossir no meio porque eu tô meio doente, tá? Mas eu sou a Bianca, sou da Sociedade de Debates da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. É meio clichê de novo todo aquele papo, mas eu tô muito feliz de estar aqui, é meu primeiro campeonato e é muito especial para mim. Agradecer, a mesa inteira, principalmente a Kali, que está organizando esse campeonato incrível, e também a todos os debatedores, inclusive alguns amigos meus, como a Morgana, o Luiz, o Gustavo, que é minha dupla, que topou vir aqui comigo hoje. E é isso, eu espero que a gente tenha um ótimo debate, como já está sendo. Então, eu começo meu discurso. Pós, por favor, pela mãozinha do Meet, tá bom? Eu vou ser depois, eu até encorajo bastante pós, eu adoro pós. E eu só vou estar olhando por ali, a câmera tá travando um pouco, então talvez eu não veja se vocês ligarem a câmera. Então, eu começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Bom, mesa, vamos lá. Em democracias liberais ocidentais, essa casa acredita que grandes corporações são a maior ameaça à soberania popular. O que a gente está debatendo aqui? A gente está debatendo sobre a soberania popular. A gente não está vendo se, as corporações, elas trazem ganhos positivos ou negativos. Isso pode acontecer em qualquer cenário, e pode trazer ganhos positivos, pode trazer ganhos negativos. Mas o que a gente está falando é como eles afetam necessariamente a soberania popular, e única e exclusivamente ela. Então, como essas corporações vão lá e afetam negativamente a soberania popular. E é exatamente isso que o Gustavo te trouxe, eu vou estar engajando no meu caso com as outras bancadas para te mostrar como isso. Mesa, entenda, essas grandes corporações, elas são bem estabelecidas, elas têm grande poder, elas já têm econômico, social, de narrativa, como já foi descrito em todo o debate. Então, vamos lá, vou começar engajando primeiro com o caso de basicamente, eles me trazem que a massa ela retroalimenta essas corporações. Então, essas corporações, elas vão ter que estar trazendo algum ganho
para essas massas, enfim, no geral. Mas, Mesa, como são essas grandes corporações? Ela está situada num patamar alto, social e econômico, todas as bancadas desse debate compararam tal caracterização e até mesmo a moção caracteriza como grande. Então, é claramente forte o como ela é bem estabelecida, e o Gustavo te mostra como dentro desse contexto, que inclusive um atrás de capital aberto, essas grandes corporações são muitas vezes multinacionais. Elas estão inseridas não só em um país, elas estão inseridas em diversos países, e elas têm uma grande rede, elas têm uma grande influência, não única e exclusivamente no seu território, mas dentro de todo um lado, e ainda mais que a gente está falando de democracias liberais ocidentais, gente. A gente tem milhares de corporações estadunidenses que estão espalhadas por toda a América Latina, e é bem fácil de ver isso. E eles falam basicamente que por conta da oferta e demanda, eles vão ter que trazer algum ganho da população, porque eles querem que a população compre para eles conseguirem vender. Mas mesmo, a gente vive numa sociedade capitalista que se manifesta ainda mais com essa força nesses países ocidentais. Toda a nossa vida cotidiana está pautada nessa lógica. É extremamente improvável dessa demanda acabar ou diminuir significativamente, pois, como já te disse, se tratam de corporações extremamente consolidadas. Então, é minimamente aceitável você deduzir que ela supre uma alta demanda intrínseca e essencial, e ela não vai simplesmente acabar. E eu também não tenho que, me esforçar para mantê-la, porque eu já estou bem estabelecido no mundo, eu não estou pensando crescer. Eu sou uma grande corporação, eu estou lá no topo, eu já tenho essa minha base bem forte, e essa demanda, ela provavelmente é intrínseca à população, porque eu tenho que ter crescido para ela. E a única meio de crescer é suprindo essa demanda e ofertando, e assim tendo lucro. Então, essa demanda, ela tem que estar bem consolidada. Pode tirar teu pai, Ana. Bianca, lida com o fato de que esse vácuo de poder deixado pelas corporações dá espaço a ameaças maiores para a soberania popular, como um Estado que pode se tornar, autoritário. Ana, a gente está falando... Vou reler a moção e já engajar com esse teu ponto. Essa casa acredita que grandes corporações são a maior ameaça à soberania popular. A gente está falando do momento de agora. A gente está falando como essas corporações, elas intermediam a soberania popular. Ok, pode ser que no futuro, se as corporações elas sumam, a gente tem algum ponto fraco na soberania popular, mas isso não entra nesse debate, porque a gente está falando do momento atual. E, por enquanto, a gente está te provando como essas corporações, elas são, porque no status quo atual, elas são essa maior ameaça. A gente não está necessariamente falando de, elas são essa ameaça agora, mas se elas saírem, vai vir uma ameaça pior. A gente está falando do momento atual e essas corporações que elas são. Então, vamos lá, essa demanda, ela provavelmente não vai acabar. Então, não é aquela lógica de eu quero vender, então o outro tem que comprar, e para isso eu vou ter que dar, um extrazinho para ele. Não, eu quero vender, você vai ter que produzir e você vai querer comprar, porque eu tenho meios de subjugar isso, eu estou bem consolidado. Mesa, pense, não é... ambas as oposições, elas trazem esses ganhos, mais emprego. Mas não necessariamente isso mostra, tudo bem, pode ser um ganho positivo, mas ele não se mostra positivo para a soberania popular. A gente está falando de uma soberania popular que ela busca direitos, ela busca representação, ela busca um maior bem-estar social. A partir do momento que você simplesmente fala que mais empregos acabam ajudando a soberania popular, você consegue ver, diversos exemplos na atualidade que não demonstram isso. Gente, as maquilarias no México, por exemplo, muitas vezes esses países que são mais subjugados, eles são com menos poder e influência, eles são principalmente os stakeholders mais vulneráveis, e eles sofrem principalmente dessas corporações multinacionais que vão lá e vão utilizar eles para se manter, porque elas estão no topo, elas querem ficar no topo. Eles também falam que, vão trazer mais educação, mas mesmo entenda, eu quero que eles continuem produzindo para eu conseguir continuar lucrando. Eu não quero que eles, comprem mais, porque eu já tenho a minha base constituída. Eu quero que eles trabalhem na minha fábrica, principalmente mão de obra barata, porque a gente está lidando com o stakeholder mais vulnerável nesse debate, que é justamente esses países que o Gustavo te apresentou. Eles também falam que a maior ameaça, na verdade, são essas famílias políticas que utilizam as corporações. Mesa, entenda, a própria frase já mostra que essas famílias políticas não afetam diretamente a soberania. Elas utilizam essas corporações, pois elas que são consolidadas e têm esse poder de afetar essa soberania. Elas que têm os meios para isso, elas que demandam todo esse poder. Então, tudo bem. As famílias políticas, elas podem estar associadas a isso, muitas vezes elas estão ligadas às corporações, mas é as grandes corporações que têm esse poder, de fato, de pegar a mão na massa e se manter no poder e manter esse status quo atual, onde elas se importam com o lucro e elas querem continuar com isso, mesmo que isso afete a outra população. Pode fazer teu pai, William. Bianca, quem utiliza o Estado como forma de interesse pessoal são justamente a ameaça política, são as pessoas que já estão lá, são famílias e grandes famílias políticas. No seu cenário, você tem uma ameaça muito maior desses agentes.
Tudo bem, mas entenda que a gente já falou como essas corporações, elas têm grande influência na sociedade. Todo mundo já aceitou isso, ninguém rebateu isso, ninguém falou que essas grandes corporações, elas não têm uma grande influência. Então, elas são justamente o meio principal. As famílias políticas, gente, tipo, uma família política, ela não é nada sem ela ter um meio de se manifestar para isso. Então, ela tem que usar alguma coisa, e ela vai usar justamente essas corporações, porque são elas que têm o poder de se alimentar. Eu não tô falando que as famílias políticas, elas não acarratam numa deteriorização da soberania popular, mas elas não são o principal. A gente tá falando das corporações que são o meio, que são o principal, que são, de fato, o poder que pode usar. Já engajando um pouquinho com o caso de 2O, eles nos trazem basicamente que preservar a soberania popular ao invés de mitigar essas ameaças era o melhor, mas a gente não está falando do que é melhor, a gente está falando de qual que é a maior ameaça, e são justamente essas corporações. Eles falam que o Estado falha de cumprir seu papel, enfim, e que elas pelo menos também trazem esses ganhos de, tipo, consumir mais, vai ter mais emprego, vai ter desenvolvimento de setores estratégicos, mas mesmo, entenda, esses ganhos que eles trazem não condizem com a soberania popular, principalmente desses estados vulneráveis, como o Gustavo te disse. Essa busca por direitos, essa representação, esse bem-estar é um bem-estar falso, que não condiz com o que essas corporações querem. Eles até podem, tipo, dar um pontinho extra ali, dar um agrado, mas elas acabam falhando nessa soberania justamente porque ela acaba quebrando a sociedade. A gente vê, tipo, a influência dos Estados Unidos, por exemplo, em diversos países da América Latina e o caos que isso é todo da corporação. Então, é justamente por isso, por conta desse grande poder de influência, essa grande mitigação, principalmente estados vulneráveis, que as corporações, elas são as únicas e a maior ameaça atualmente com o poder de influenciar nessa soberania popular. E é por isso que eu tenho muito prazer em propor. Muito obrigada pelo perfeito uso do tempo. Para encerrar o debate, grupo de oposição na atividade. Olá, gente, tudo bem? Vocês conseguem me escutar? Tudo certo por aí? Perfeito. Pois bem, meu nome é Luiz Eduardo Natividade, todo mundo me chama de Natividade. É uma honra poder estar aqui na final da categoria Novais, com pessoas tão maravilhosas. Cito, inclusive, o Gustavo e a Bianca, né, que estão em 2G, são grandes amigos e tenho muito orgulho de estarem aqui. Pessoas que também já debati, como, por exemplo, a Ana Júlia, também, muito legal rever, e o Léo Aleph, que é um querido. Também agradeço a mesa, né, principalmente a Kali, que maravilhosa, muito bom, um campeonato excelente e ainda mais muito necessário, né, uma causa maravilhosa e muito necessária. Então, tendo dito tudo isso, tenho muito orgulho em debater e vamos começar. Eu vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, se discutiu nesse detalhe que a moção essa casa acredita que as grandes corporações são a maior ameaça à soberania popular. Beleza, a gente já entendeu, já foi classificado durante todo o debate que a soberania popular é justamente a expressão da opinião da população. Em democracias liberais, o que mais importa para a sociedade, como já foi definido, é justamente a questão da expressão de opinião, a liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão da soberania popular se resume em uma coisa, principalmente pelo como foi definido aqui, que são os votos. A forma com que a população consegue demonstrar a sua soberania popular e a sua vontade é justamente por meio dos votos. Todos os casos que foram trabalhados aqui afetam diretamente a questão de como as grandes corporações influenciam em si o sistema e os votos, a expressão de opinião, entre aspas, mas nenhuma casa, tirando 2O, consegue explicar para vocês de forma tão detalhada como que essas grandes empresas, na realidade, não são a maior ameaça à expressão da opinião. Por quê? A gente traz um mecanismo muito que se diferencia do resto da nossa casa alta, que a gente traz que o mecanismo que afirma que a maior ameaça à soberania popular, na realidade, não são as grandes corporações. A gente traz que é justamente a negligência do Estado causada pela corrupção. Vou explicar, isso já foi trago pela Morgana, mas eu só vou simplificar para vocês. Tá, primeiramente, a gente tem que entender que, em todos os outros casos trabalhados, eles influenciam a opinião, por exemplo, dos políticos, etc., mas nenhum dos políticos, os políticos só chegam lá com a expressão da soberania popular, que é justamente por meio dos votos. Dessa forma, eles não estão focando na raiz do problema, eles estão focando só na superfície. O 2O consegue focar na base, porque a gente afirma aqui, um Estado precarizado que falha em cumprir com seu os principais serviços da população, como, por exemplo, água, comida, educação, saúde, cria uma população que é emburrecida, uma população vulnerável, uma população que não tem conhecimento formal, que não consegue desenvolver raciocínio complexo e avançado, não tem conhecimento, por exemplo, em política e etc., em economia, e não consegue perceber a influência
de diversas coisas de como funciona, por exemplo, o próprio sistema político. Eles são muito vulneráveis, por exemplo, a manipulações de políticos corruptos. Ou seja, um Estado precarizado, um Estado corrupto, justamente é a maior ameaça à soberania popular, porque ele impede a maior expressão da soberania popular, que é justamente o voto. Um Estado corrupto, por exemplo, diversos políticos corruptos, que, por exemplo, se vendem para grandes corporações, etc., eles justamente fazem com que a sociedade seja cada vez mais debilitada e não consiga justamente exercer o seu poder de voto de forma correta. E aí sim esse nosso caso engaja diretamente com todos os outros casos apresentados aqui, e eu vou mostrar para vocês o porquê a gente ganha, justamente porque é mais engajativo. Antes disso, eu vou dar apoio para o Léo Aleph. Além de que não é um cenário médio, como que vocês me mostram a relevância do caso de vocês se existem vários aparatos para contenção do autoritarismo, os exemplos que vocês que acontecem ao redor do mundo foram justamente abarcados por corporações? Tá, primeiro que a gente não está falando de autoritarismo, porque a gente está falando de democracias liberais. A gente está falando de políticos corruptos que usam da corrupção para se manter no poder. Inclusive, um desses mecanismos para se manter no poder é justamente o emborrecimento da população. Tá, vou começar a analisar de forma engajativa o nosso caso para mostrar para vocês como que o nosso caso é relevante. Tá, primeiramente, um G fala que as corporações controlam a mídia e a liberdade de expressão. Justamente, eles dividem o caso em dois, que é justamente a questão de mídia, né, que eles controlam a mídia, por isso fazem com que as pessoas viram bots de pesquisas, e a adjunta fala que a pressão política vai fazer com que as pessoas vão patrocinar políticos e os políticos vão subir no poder. Tá, primeiramente, o nosso caso engaja diretamente com esse segundo ponto, por causa que o problema não são as grandes corporações, o problema são esses políticos corruptos que se alinham diretamente a pautas totalmente exploratórias dessas grandes corporações. Dessa forma, a gente retira o grande mal, a gente fala que essa afirmação é falsa porque o problema não está nas grandes corporações, sim nos políticos que fazem todo esse mecanismo de se manter no poder e de ludibriar a população e fazer com que ela cada vez se torne mais vulnerável para conseguir se manter no poder e justamente ocasionar todo esse mal e privar a população de conseguir exercer o seu principal meio de soberania popular, que é a expressão do voto e da própria liberdade de opinião. Outra coisa que é sobre o outro ponto trago pelo Aleph, que é justamente que as pessoas se transformam em bots de pesquisa. A gente refuta esse ponto a partir do princípio que a população ela pode ser alienada pelos meios de mídia, mas não por muito tempo, porque uma hora a barriga vai doer, uma hora não ter dinheiro no bolso vai bater no coração. E daí, quando isso acontecer, quando a pessoa sente necessidade, quando ela continua sendo cada vez mais vulnerável, ela vai tentar lutar pelos seus direitos, só que isso não acontece. Não consegue ter continuidade justamente porque os políticos corruptos fazem por meio, por exemplo, de campanhas falsas, de angariamento, curral político e etc., ou diversos outros mecanismos para continuar no poder e deixar a população cada vez mais sem a educação e a conscientização necessária. Tá, um O é a nossa casa de cima, quem fala não só dos benefícios das grandes corporações, como também que o grande mal é justamente a falta dessas corporações e o vácuo de poder que acontece quando não há essas corporações. Tá, beleza. A gente concorda com o que eles falaram, a gente entende que essas grandes corporações são beneficiadas e a falta o mal para eles, que é justamente essa falta de grandes corporações que causa esse vácuo de poder, a gente engaja diretamente nesse caso, porque o nosso caso enquadra nele. Quando a gente não tem essas grandes faltas de corporação, entram sim os políticos corruptos que ocupam esse espaço de poder e continuam a enfraquecer a população, aumentando ainda mais a desigualdade econômica, fazendo com que a população se sinta cada vez mais vulnerável, tenha cada vez mais conhecimento formal e seja cada vez mais vulnerável, por exemplo, comprar votos e etc., que fazem com que a população não consiga exercer a sua soberania popular. Antes de terminar o tempo, pode. Dudu, os políticos corruptos justamente são corruptos e permanecem no poder para atender esses interesses corporacionais. Lide com isso, por favor. Não, olha só, não confunde as coisas aqui. O grande mal, a ameaça da soberania popular são os políticos corruptos. As corporações, em por si só, elas trazem benefícios, como já foi demonstrado nesse debate. Porém, os políticos corruptos que conseguem chegar no poder e continuam a emburrecer a população por meio da negligenciação dessa população, por meio de curral político, por meio de diversos outros pontos, sim constituem a maior ameaça, porque eles que conseguem eles que controlam a população e dão benefícios a esse tipo de política que limita ainda cada vez mais a população. Agora só o caso de 2G. 2G fala que essas grandes empresas influenciam diversos países e etc. Só que eu tenho muito problema em conseguir entender quais são os impactos. Eu consigo entender a construção que eles fazem, que essas grandes empresas, elas realmente influenciam a decisão de políticos que já estão no poder, mas eu não consigo entender como e por que a soberania popular é atingida por meio desse impacto, por meio dessa construção. E por isso,
ganha esse debate com base no fato de que a gente consegue engajar com todos os casos de maneira direta e se manter mais relevante porque a gente dá a causa e a ameaça maior direta à soberania popular, que é justamente os políticos corruptos que ocupam lugares de destaque no nosso Estado. E por isso eu tenho muito orgulho em me opor. Muito obrigada pelo cumprir do tempo. Muito obrigada pelo debate, gente. Desejo a todos vocês uma boa sorte. Quando saírem os resultados gerais do campeonato, hoje à noite, vocês vão saber quem que, enfim, foi o campeão. Boa tarde para vocês. E, gente, todo mundo que do juiz, eu vou mandar um outro link, beleza? Tá. Pode sim. Muito obrigada, viu?